Bom dia, amados. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é dia 5 de 1 de 2023 e é quinta-feira e são 12 horas e 20 minutos. Glória ao Senhor. O título da mensagem é Ação e o hino é o número 90. Glória ao Senhor, cujo título é hino 90. Aleluia. Que diz o seguinte: Tu estás entronizado no meio deste louvor. No erguer das minhas mãos eu me rendo a ti, Senhor. Aleluia. É apenas uma parte do hino. Glória ao Senhor, aleluia. E o título, como já vimos, é Ação. E o texto diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse a Deus: Haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse a Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Era um espaço grande. E disse a Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. Perdão. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse a Deus: produz a terra alma vivente,
Disse Deus, perdão, procura, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à sua semelhança. Vou ler outra vez. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. É curioso que o casal só tinha um nome, né? Adão. Por isso a palavra do Senhor diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe. Serão os dois numa só carne. O Senhor depois tirou a Eva do Adão, separou-os. Por ter homem e mulher os criou e os abençoou. Chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança. Grande milagre, glória ao Senhor. Conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. É curioso isto, não é? Gerou filhos e filhas. Isto é outro milagre. O Senhor não cria só seres humanos, machos ou fêmeas, mas eram filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu, aliás, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete, o filho, 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou Ano, aliás, Enos era o nome do filho dele, gerou 807 anos e gerou filhos e filhas também. Glória ao Senhor, aleluia. E o profeta Isaías diz: Deus usou para dizer: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois lavados desde a madre. Nós estamos nos braços do Pai e do Filho, Senhor Jesus, e do Espírito Santo. Amém. Vou ler outra vez. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a mãe, desde a madre. E até à velhice eu serei para vós o mesmo, e ainda até
às cãs, cabelos brancos. Eu vos carregarei, diz Deus. Eu vos fiz, eu vos levarei, e até vos trarei, e eu vos trarei, aliás, eu vos trarei e vos livrarei. Amém, Pai. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, ou despir os lombos dos reis, para abrir diante de Ciro as portas, e as portas não se fecharão. E eu, diz Deus, irei adiante de ti, de Ciro, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei, diz Deus a Ciro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o dono, o Criador, o Deus de Israel, que te chama, diz Deus a Ciro, pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, Ciro. Uso o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor, o Criador, o mantenedor de todas as coisas. Eu sou o Senhor, diz Deus, e não há outro fora de mim. Não há Deus fora de mim. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Aleluia. Vamos ler no Novo Testamento. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, diz São Lucas, que era médico. Repetindo. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Há aqui 10 dias que não é explicado onde o Senhor Jesus esteve. Continuando, estando com eles, Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, diz o Senhor Jesus Cristo. Porque na verdade João não batizou com água. Aliás, porque na verdade João batizou com água. Simbolizava o arrependimento. Repetindo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não depois destes dias, não depois, aliás, não muito depois destes dias. Mas, diz o Senhor Jesus Cristo, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ora bem, Senhor Espírito Santo,
E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, porque estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu, vistes ir, há de vir, virá, para arrebatar a sua igreja e para continuar a sua grande obra que ele iniciou aqui na terra. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente entre a Páscoa e o dia de Pentecostes eram os tais 50 dias. Eu falei acima que há 10 dias, onde não se diz onde o Senhor Jesus esteve. Continuando, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. É assim que nos devemos reunir, concordemente, em paz, em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Continuando, e de repente veio do céu um som. Era parecido com o quê? Como de um vento veemente impetuoso, quer dizer a mesma coisa, um vento muito forte. E encheu toda a casa em que estavam assentados. O vento encheu toda a casa. O vento simboliza o Senhor Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas. Como é que eram? Eram como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, portanto, sobre todos. E foram cheios, todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isto repetiu-se, este acontecimento, sobre os apóstolos e sobre as pessoas que ouviam a palavra de Deus. Depois destas coisas, diz São João, olhei e eis que estava uma porta. Como é que ela estava? Estava aberta. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvir falar comigo, disse: Sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra, a pedra jaspe e sardónica, e o arco celeste, que nos faz lembrar do tempo de Noé, em que o Senhor destruiu a terra com água e apareceu então o arco celeste. Corteiro, semelhante à pedra jaspe e sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. 24 anciãos faz-nos lembrar os representantes de Israel e os representantes da Igreja de Jesus Cristo. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos
de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, plenitude do Espírito Santo. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal é semelhante a um bezerro. Tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Isto faz-me lembrar quando Isaías, no capítulo 6 de Isaías, teve aquela visão, e ele viu os querubins que estavam ao redor do trono. Tinham 6 asas, 2 para cobrir os seus rostos, 2 para cobrir o seu corpo, etc. O resto não me lembro. Então diz, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Glória ao Senhor, aleluia. Ali em Apocalipse 4, 10 a 11. Mas estamos a terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a Igreja de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom e glorioso.